Texto de Maria Teresa Egger Mantuan, Inclusão Escolar, o que é, por quê, como fazer. Esse é o vídeo 1. Segundo a autora, é inegável que os velhos paradigmas da modernidade estão sendo contestados e que o conhecimento, que é a matéria-prima da educação escolar, está passando por uma reinterpretação hoje em dia. Um novo paradigma do conhecimento está surgindo, nas interfaces e conexões que se formam entre os saberes, que outrora estavam isolados. E a partir dos encontros da subjetividade humana com o cotidiano, o social, o cultural. Redes cada vez mais complexas estão sendo geradas pela velocidade das comunicações que rompem as fronteiras das disciplinas e estabelecem novos marcos de compreensão entre as pessoas e o mundo no qual vivemos. Essa análise que a Mantuan faz é recorrente em muitos autores. O dinamismo da sociedade atual requer a atualização da escola. Existe uma discrepância enorme entre uma sociedade extremamente dinâmica e uma escola que continua fazendo o mesmo, fazendo da mesma forma há séculos. E aí, segundo a autora, a inclusão ela implica mudança, implica uma ruptura de base na estrutura organizacional de uma escola, que está cheia de formalismos, que se dividiu em modalidades de ensino, em tipos de serviço, em grades curriculares, em burocracias diversas. E aqui é importante dizer que quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando única e exclusivamente da pessoa com deficiência. A gente está falando de todo mundo, de toda a diversidade possível de se encontrar em uma escola. É preciso alargar esse entendimento do significado de inclusão. Isso é fundamental para conseguir entender do que a gente está falando. Segundo a autora, a escola não pode continuar ignorando o que acontece ao seu redor. Não pode continuar anulando e marginalizando as diferenças nos processos pelos quais ela forma e instrui os alunos. E muito menos, a escola não pode desconhecer que aprender implica em ser capaz de expressar dos mais variados modos o que a gente sabe. Implica representar o mundo a partir das nossas origens, dos nossos valores, dos nossos sentimentos. Perceba o peso que a Maria Teresa dá na subjetividade. Aprender é expressar o que sabemos a partir de nossas origens, dos nossos valores, dos nossos sentimentos. É sempre partindo da percepção do sujeito que aprende. Entender isso é fundamental para que a gente veja a inclusão do modo que ela vê e que é diferente de muita coisa que se fala nas escolas e que se faz nas escolas com relação à inclusão. Entender essa importância da subjetividade abre a mente. Os textos da Mantuan são muito bons e vão te fazer ver a educação numa perspectiva muito mais humana, muito mais acolhedora. Aí, se a gente parte do sujeito, se a gente parte daquilo que é subjetivo, as diferenças culturais, sociais, étnicas, religiosas, de gênero, a diversidade humana cada vez mais destacada, é a condição imprescindível para se entender como a gente aprende e como a gente compreende o mundo e a nós mesmos. A compreensão ela não se trama apenas com os fios do conhecimento científico. A comunidade acadêmica ela não pode continuar a pensar que só há um modelo de cientificidade e uma única epistemologia e que, no fundo, todo o resto é ruim, é vulgar, é um senso comum que deve ser contestado, que deve ser desprezado. A exclusão escolar se manifesta das mais diversas e perversas maneiras e quase sempre o que está em jogo é a ignorância do aluno diante dos padrões de cientificidade do saber escolar. A escola ela se democratizou, se abriu para os novos grupos sociais, mas não se abriu para novos conhecimentos. E dessa forma, o que a gente tem é a exclusão daqueles que ignoram o conhecimento que a escola valoriza. Democratização não deve ser considerada a massificação do ensino, o acesso de todos à escola. Democratização é a possibilidade de diálogo entre diferentes saberes, conhecimentos, percepções, diferentes lugares epistemológicos, é o termo que a Mantuan usa. E aí, para a gente fechar esse vídeo, eu vou repetir uma coisa que já foi dita lá no começo.
A inclusão, ela implica mudança, implica uma ruptura de base na estrutura organizacional de uma escola, que se encheu de formalismos, que se dividiu em modalidades de ensino, tipos de serviço, grades curriculares, burocracias diversas. O ensino curricular organizado em disciplinas, ele isola, ele separa os conhecimentos em vez de reconhecer as suas inter-relações. Isso é absurdo, porque o conhecimento ele evolui por recomposição, por contextualização, pela integração de saberes em redes de entendimento. A divisão ela só faria sentido se o objetivo do ensino fosse formar especialistas em determinada disciplina, e a gente sabe que não é assim. A educação ela deve ser muito mais que isso. E no mais, os sistemas escolares estão montados a partir de um pensamento que recorta a realidade e categoriza os alunos em normais e deficientes, as modalidades em regular e especial, os professores em especialistas nessa ou naquela manifestação das diferenças. Tudo isso manifesta uma visão determinista, mecanicista, formalista, reducionista, própria do pensamento científico moderno. Lembrando que quando eu digo moderno aqui, eu estou me referindo ao Renascimento, ao Iluminismo, coisa ultrapassada, período lá pós-Idade Média, do século XV ao século XVIII. Esse pensamento científico moderno, ele ignora o subjetivo, o afetivo, o criador. Ele inviabiliza romper com o velho modelo escolar e produzir a reviravolta que a inclusão requer. Essa reviravolta, ela exige a extinção das categorizações e oposições que são excludentes, iguais diferentes, normais deficientes. É preciso que a gente busque articulação, flexibilidade e interdependência entre as partes que se conflitam nos nossos pensamentos, ações, sentimentos. É preciso que se tenha atitudes que diferem muito das que são vistas nas escolas tradicionais, nas quais a gente atua e que a gente foi formado para ensinar. Se o que a gente pretende é que a escola seja inclusiva, é urgente que os seus planos se redefinam para uma educação voltada para a cidadania global, plena, livre de preconceitos e que reconhece e valoriza as diferenças. A gente vai ficando por aqui nesse primeiro vídeo e o importante é que você entenda que a inclusão é o acolhimento de toda a diversidade possível na escola. E para que seja real, as escolas precisam ser transformadas. Precisam se adequar ao dinamismo, à diversidade da sociedade atual, numa perspectiva não prescritiva, não autoritária, não classificatória, não excludente, mas humilde, acolhedora, disposta ao diálogo e à construção conjunta. No card, esse continua ou deve ter algum relacionado. Eu agradeço a sua atenção, a gente se vê num próximo vídeo.